E aí, mais uma vez, mais uma transmissão aqui direto do estúdio Dux. É um papo de legendário. Hoje nós não estamos fardados, estamos apaisando aqui. Tô com um colega nosso que ele veio, um amigo nosso que veio desprevenido, né? Ele veio lá de Minas. Até agora não trouxe o pão de queijo aqui para nós comer, mas o café já tá pronto. Isso aí. Seja bem-vindo, você que está aqui nessa transmissão. Já curte, compartilha, manda essa live aí para as pessoas. É importante que você faça isso para que essa live possa chegar a mais pessoas. A interação com o conteúdo é muito importante. Eu sou o Josimar, mais um episódio aqui do Estúdio Dux. E hoje eu tô aqui com o Marcelão. E aí, meu querido, como é que você tá? Beleza, Tudo irmão? bom? Firme na rocha? Deus abençoe. Estávamos aqui conversando em off, já fazendo um esquenta, tomando café. Não trouxe pão de queijo lá de Minas, não? Não, dessa vez o pão de queijo moiou. Deu ruim. Deu ruim. Marcelão, apresenta aí. Fala aí quem que é o Marcelo por Marcelo. Bom, eu sou o Marcelo, legendário 44394, né? Eu me formei em agosto do ano passado e de lá pra cá é só benção, né? Top 574. 574. Foi o segundo Foi o do segundo Mato Grosso do Sul, Mato né? Grosso do Sul. Isso. Uma benção. Foi benção. Como é que foi lá? Você foi a convite do Johnny? Johnny que te chamou pra ir? O Johnny me colocou nessa, mano. Foi ele que foi o Os primeiros 30 minutos, pivô. vamos falar, os primeiros 30 minutos da experiência, eu queria pegar o Johnny, mas depois eu queria amar ele e amo ele até hoje, né? É sempre assim, né? A gente chega, fica meio estressadinho, mas depois amansa, né? É isso mesmo. Aí Deus trabalha no coração e o amor entra. Vocês foram um dos pioneiros aqui de Sidrolândia, né? Você tá morando em qual cidade agora? Eu moro em Varginha. Varginha, Isso, Minas Minas Gerais. Gerais. Então, eu quis aproveitar a tua vinda aqui, até falei ontem pro Johnny, né? A gente tava lá no churrasco, lá na casa dele. Ele falou, o Marcelo vai estar aqui em Sidrolândia. Eu falei, vamos aproveitar e vamos vamos gravar um episódio aí para ficar esse registro aí da presença tua aqui por Sidrolândia. Não sei quando que você volta, mas é um caboclo que tá rodando bastante aí esse Brasil servindo, né? Já participou. Com certeza. 11 vezes, você falou, né? 11 montanhas já. Vamos fechar. Só esse ano, né? Vamos fechar 11. 11 montanhas esse ano, vai fechar 11. Muita massa. experiência, muitas... vamos falar assim... Ver muito milagre que Deus fez na montanha, né? Através dos legendários. E você que ainda... né? Se você quiser ter uma experiência, né? Ter uma transformação genuína na montanha, o legendário, essa é a hora. Esse é o canal, né? Com certeza. É uma ferramenta extraordinária. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que não tem nem muito o que eu falar, porque eu já falei, já fiz tantos quadros aqui, já falei tantos das minhas experiências, mas o foco que não sou eu mesmo. Certeza. O foco é Cristo e o convidado que tá aqui, Com né? Com certeza. Que nem eu falo, eu subi a montanha em agosto do ano passado. Até dia 4 de agosto, eu era uma pessoa que era muito indecisa na vida, né? Não tinha foco em nada. E depois que eu fiz a montanha, tudo mudou na minha vida, né? O Senhor moldou meus pensamentos, moldou meu coração, firmou meus passos, né? E de lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa aconteceu mesmo. Fez eu me colocar mais no altar do Senhor. E eu falo assim, quando a gente se coloca no altar do Senhor, as mãos do Senhor se movem, né? Porque a gente está no recipiente do Senhor, né? Se você está no recipiente do Senhor, Deus vai agregar as bênçãos na sua vida. E foi o que aconteceu, né? E tudo começou a mudar, tudo começou a ser abençoado na minha vida, trabalho, relacionamento, em todos os aspectos, né? E amizade, né? O tanto de amizade que a gente faz através do legendário, né? Cara, isso é um ponto interessante, você falou da amizade, né? É uma coisa que eu tinha carência, assim, porque eu já sou cristão desde sempre, né? De berço já, criado, só que falava que só o berço que era cristão, eu não era não. Aí, mas assim, a gente sempre foi frequentador de igreja, assim, tanto eu quanto o Johnny, nós crescemos já desde pequeno e ia pra igreja. Mas eu sentia falta de construir bons relacionamentos, sabe? E a montanha nos proporciona isso, né? Tem
tem amizades ali, até o pastor Maceno falou uma frase assim que ficou registrada, assim, ele falou assim, um amigo de montanha, ele permanece, né? Permanece. E aí isso é muito bom, né? Porque você constrói amizades com pessoas que têm a mesma visão que você, que têm o mesmo propósito que você. Então, isso é uma bênção, cara. Uma benção. As amizades assim que a gente constrói lá na montanha. E nós estamos falando aí de um ano e pouquinho, né, Um ano cara? e pouquinho. Que você foi, né, Um ano na e pouquinho. montanha. E quantas coisas, né, cara, de lá pra cá, assim, parece que a gente viveu tantas coisas e estamos falando de coisas tão passadas, mas é um ano e pouco, cara. Você não tem essa sensação que parece que Não, a gente viveu passou tanta coisa? muito tempo, passou muita coisa, quer dizer, em pouco tempo, né, a gente viveu É muita muito, coisa. é intenso, né? E assim, o que eu aprendi no Legendário, que nem você está falando, eu aceitei Jesus com 15 para 16 anos e eu passei, tipo, na Assembleia de Deus, passei em outras igrejas e tal, entendeu? Mas chegou um momento, no Legendário fez eu reconhecer que o problema era eu. Uhum. Eu que era o problema. Eu não era constante, né? Então, aí eu fiz reconhecer que para mim poder ter uma constância no caminho do Senhor, eu precisava conhecer Ele de perto, né? Eu precisava trazer Ele para perto, né? Precisava trazer o Senhor para dentro do meu coração. E quando a gente temos o Senhor dentro do nosso coração, a gente começa, a nossa visão abre espiritualmente. Você começa a ver você, que você é o defeito. E aí, Uhum. quando você reconhece que você é o defeito, aí Cristo começa a trabalhar na sua vida. E aí você começa a ficar igual a Cristo, né? E aí você começa a viver os milagres que Cristo te proporciona, porque Cristo está em você, É né? exatamente isso. Hoje, Então, pode tem, concluir. através do Legendários, porque assim, eu vejo que o Legendários, ele é um kit de ferramentas, né? Deus age através deles, né? Não que a gente fica naquela emoção, às vezes, agora eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, será que você não é muito emoção? Daqui um dia pode passar essa emoção, tal, Uhum. né? Eu vejo que vocês estão naquela euforia legendária, será que não passa? Falei, não passa porque Deus está nesse negócio, quem transformou nós foi o próprio Deus. Então, quando nós se tornamos uma nova criatura, a gente começa a experimentar algo do É. Senhor, entendeu? A gente é moldado através da palavra, através daquilo que Deus tem o melhor para nós. E aí, quando você começa a experimentar as coisas boas do Senhor, cada vez você quer mais, cada vez você quer mais, e assim você vai, né? E agora, quando você está perdido e você não tem um foco, você nunca vai experimentar o que Deus tem para você. Hoje de manhã comentei assim numa live que eu fiz, quem bebe dessa água não tem sede de outra água, né? Você só quer aquela ali, a fonte de água viva, né? Isso mesmo. E é uma bênção você estar junto com isso. E é uma febre assim que o pessoal fala, não, mas se é uma febre vai passar. Nós estamos falando de uma febre que já dura um ano, né? Um ano. Então, essa febre tá demorando a passar, mas isso aponta, assim, realmente porque Deus tá na montanha, o agir de Deus lá é muito real e só... Vamos falar que essa febre foi a mesma febre que Paulo Ah, experimentou quando encontrou Cristo que caiu do cavalo. Essa é a mesma febre que o legendário encontra na já tem montanha. 2000 anos Já, que né? E essa essa febre, história aqui. é isso. E ele transformou, né, o evangelho, né? Através dele, Deus, ele foi uma ferramenta poderosa, né? E quando, por isso que eu falo, quando o ser humano ele tem um encontro com Cristo verdadeiramente, algo acontece, algo onde ele chega transforma, onde ele chega algo acontece, entendeu? Porque Cristo está nele. Isso é verdade. Tem um rapaz, uma vez ele falou assim, ó, vou contar uma história pra você. Imagina uma carreta carregada passar por cima de você. É possível você sair do outro lado da mesma pessoa? Não tem Não, como, né? não tem. Você foi atropelado. E lá realmente essa figura de linguagem é perfeita. A gente é atropelado lá na montanha por Cristo e não tem como você sair de lá a mesma pessoa. É que quando a gente é transformado por Cristo, você tem um coração de servo. Você começa a querer servir, né? Porque Cristo está em você. E aí quando a gente se dispõe a servir no legendário, que nem eu, já vai fechar 11 vezes que eu sirvo. Cada montanha que eu sirvo, eu vejo milagres em vidas. Eu vejo Deus transformando vidas. E aí não tem como você não se alimentar daquilo, porque se você ter teu coração de servo, você se alimenta dos testemunhos, se alimenta das pessoas sendo transformadas. Aquilo é espetacular. Então você vê Deus ali.
não tem como falar que Deus não está na montanha, que Deus não usa o legendário para transformar a vida, transformar famílias, né? Então eu sempre eu sou impactado toda vez que eu subo a É, montanha. Todas as vezes, cada testemunho tremendo, cada vida transformada, fala, Senhor, mas será? Meu Deus, tudo isso? Realmente o Senhor é poderoso. E aí na próxima você quer ir de novo, porque você quer ver de novo Deus, né? Deus transformar vidas ali naquele lugar. é. E é sempre assim. É isso mesmo, irmão. Eu tenho essa mesma percepção, né? Até tem uma máxima que os legendários falam, né? O melhor top é o próximo, né? É o próximo. Porque sempre no próximo, quando você acha que já viu de tudo, tem mais coisas. Tem mais Deus coisa. uma vez a Nadine aqui, eu fiz um bate-papo aqui com ela, ela falou uma frase assim, ó, tem algo fresco de Deus para minha vida, fazendo referência ao maná de Deus que lá do Sim. povo no deserto, que aquele maná que caía só servia para aquele dia, não podia armazenar, você tinha que no outro dia confiar que Deus ia providenciar mais comida para você. E usando essa analogia, esse comparativo, o top é mais ou menos dessa forma. Você se alimenta ali, só que aquele alimento que você comeu ali, ele serve para aquele momento, para aquele top, para aquela ocasião. Isso. E aí no próximo top tem um alimento No novo próximo. para você lá. E é por isso que quem vai e fica impactado, ele quer voltar, ele quer servir. Você De falou fé em fé. de fé em fé, de glória em glória. É isso. É o que você falou do servir, né? Eu vi um vídeo do Chepe, né? O Chepe é o legendário 03, né? Que é o 03. fundador ali do movimento Legendários. Isso. Ele falou do servir, né? Ele até citou a passagem da sogra de Pedro, né? Que ela estava enferma, Jesus vai até a casa Sim. dela, cura ela, a primeira coisa que ela faz é levantar e servir ali, começar a servir as pessoas que estavam ali. Então, quando nós somos alcançados na montanha, isso é despertado de uma certa forma em nós, né? O servir, puxa, eu fui tão tocado, foi tão bom para mim, que eu quero fazer parte desse movimento agora não para receber, mas para entregar. E aí volta a uma outra passagem que eu lembro que Jesus fala assim: é melhor dar do que receber. Aí você começa a compreender melhor essas coisas, porque até então parece que não faz muito sentido, né? Não, na minha cabeça é melhor receber do que dar. Mas Sim. quando você vai lá e você serve, você Serve. vê a transformação de vida de famílias, você consegue ter um pouco mais dessa compreensão de que realmente quando você está ali se doando, servindo, sendo uma ferramenta útil, né, para a vida de tantas pessoas, isso é recompensador, é coisa que dinheiro nenhum paga. Que muitas vezes Deus vai te curando. Cada vez que você serve, Deus te cura. É, Deus te restaura em algum ponto, né? Eu, na minha 7ª montanha, eu tive uma experiência muito, muito forte com Deus no momento da montanha, do topo da montanha, né? Que a gente passa, né? No momento da cruz que a gente fala, né? Ali foi um momento muito forte. Deus teve um encontro comigo, eu fui liberto de algumas coisas. E realmente desci de lá, assim, transformado, até bobo, né? De você se pega 2, 3 dias, Senhor, mas, nossa, eu nem lembrei, eu nem fiz, eu nem, né? Realmente que a libertação veio mesmo, entendeu? Então, eu falo assim, você você assim que tá perdido, que você acha que não tem mais jeito, que você anda num sentimento de perdição, vamos falar assim, de pornografia mesmo. Muitas vezes o homem sofre com isso, sim. né? E inclusive dentro das igrejas, tá? Não, tá lastrado, né? Tá Aham. lastrado isso aí. Então, pornografia, prostituição, e muitas vezes o homem ele quer, mas ele não tem força de ser liberto. Sim. Entendeu? Então eu te falo com toda a convicção. Hoje o legendário ele é uma das ferramentas poderosas para poder se libertar, para Deus libertar. Isso é o legendário, né? Se você dispor seu coração, lá tem uma ferramenta muito grande para que Deus venha libertar você. Entendeu? Você tocou num ponto bem assim. Como o legendário é uma ferramenta para homens, esse é um ponto sensível para homens, né? Pra Se você homens. for analisar, Davi teve problema com isso, né? Todos. Não tinha YouTube lá naquela época, tinha. né? Não tinha rede social, mas ele saiu na varanda ali do palácio dele e viu que aquilo que ele não poderia colocar os olhos, que era a mulher do outro. Sim. Ele cobiçou e deu a maior confusão do mundo. Nós estamos falando que Davi, que é um homem que está escrito que tinha um coração, é o mesmo o coração segundo o coração de Deus, né? Coração de Deus. Então, se esse homem, né, grande homem de Deus, caiu por causa disso, então, quem somos nós, né, na Que é a fila do natureza pão? do homem, né? É a natureza do homem. Então, por isso que eu falo que
É a natureza do homem, mas o Senhor está aí para nos ajudar, Sim, com a sim. palavra, né? Para nos apoiar. Aí tem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece para poder vencer isso. O único passo é de nós dar o primeiro passo rumo ao Senhor para que, pedindo ajuda, que Ele venha nos ajudar, né? Quando a gente quer andar no caminho certo, mesmo que uma vez demora, você luta, uma vez você cai, levanta, mas se você está na direção certa, o Senhor, Ele vê o teu empenho e Ele vai te ajudar, Ele vai te libertar. E você recebe também de quebra uma família, né? Com Porque certeza. você tem amigos ali, pessoas, né? O nosso grito lá, né? Nosso brado, né? Nossa dar a vida pelos nossos amigos. Então você constrói amizades lá, que são pessoas que fazem parte da manada, né? Que nós vamos andar juntos, né? E essa ideia de manada é justamente isso, né? Sim. O inimigo ele tenta entrar, mas ele encontra um bloco ali de homens unidos ali que vai fazer frente ao mal, né? Porque homem sozinho, né? A gente fala lá na montanha, né? É. É uma máxima, algo que a gente aprende lá insistentemente, a gente ouve. Homem sozinho é presa fácil, Isso né? é fácil. Então, nós não fomos criados para ser Não. solitários, né? Desde o Não. Éden foi assim, Desde o né? Éden. Deus já criou Adão e já providenciou a Eva porque o homem não fique só. Se você ficar só, você vai fazer bobagem. Eu falo por mim, cara, eu sou desse jeito. Se eu ficar muito tempo sozinho, encantoado, lá no meu quarto, tem uma tendência a você começar a maquinar coisa que não presta. E aí é só uma questão de tempo até você cair. Eu Uhum. tive problema com isso daí, já dei meu testemunho, não tenho dificuldade nenhuma, porque para mim, por muito tempo foi motivo de vergonha falar das minhas fraquezas, mas quando eu entendi que quando nós falamos das nossas fraquezas, se conecta com outras pessoas que estão lá do mesmo Sim, lado, às passando vezes o mesmo com o problema. mesmo sofrimento, às vezes com vergonha. Quando você vê alguém falando abertamente dos seus problemas, a pessoa fala, puxa, eu vou ouvir. E eu sempre falo, não era para você fazer nada de errado, mas até o que você fez errado, Deus vai usar em benefício Isso, do cara. reino dele. Eu falo, em questão de reconhecer algumas coisas erradas. Eu já tive 2 casamentos, sabe? Eu casei mesmo na igreja, no cartório, que é a mãe da minha filha. E o segundo também, né, que a gente ficou meio demasiado, tal. Mas eu reconheço, cara, que esses dois, a maioria das vezes, foi a minha fraqueza, de eu estar perdido, sabe? De eu não saber lidar com algumas situações, de eu não saber confrontar, de eu fugir, de eu chegar de eu viver dentro da igreja, mas de não saber usar aquilo que Deus, aquela ferramenta que Deus tinha para me usar em alguma situação, eu não sabia usar. Então eu acabava me covardando, dava um de Elias, corria para as Pra covas, caverna. para as cavernas, né? E ficava lá clamando ao Senhor e não sabia. E hoje, graças ao Senhor Jesus pelo legendário, a gente consegue, né? Hoje, o legendário fala assim que nós vencemos as nossas guerras de joelho, Sim. né? De joelho, ali clamando ao Senhor que a gente consegue vencer. E aí com isso vem vamos falar, a gente amadurece espiritualmente, amadurece também como homem e Deus vai nos abençoando. E que nem eu te falei no princípio, Deus ele me cobrava para mim me se colocar no altar de Deus, né? E eu me coloquei. E a partir do momento que eu me coloquei, acho que passou um mês e pouco que Deus reconheceu que o meu coração estava mesmo no altar dele. Deus ele trouxe uma pessoa para mim, entendeu? E já era uma promessa dele. Só que eu estava esperando e quando menos esperei essa pessoa veio e hoje eu tô noivo, né? Já tá com o casamento marcado aí pra Oh, casar e, bem assim. né? E você sabe que o legendário não pode ficar sozinho não, tem que casar, né? Tem que casar. E Tem que constituir uma casar porque família. eu falo que o homem sem uma mulher é só um menino, né? Menino. Precisa, cara, a mulher, ela é essencial. A doçura do Espírito Santo fala muito através das mulheres, né? Muita coisa acontece assim que eu falo, às vezes eu até brinco, falo assim, eu fico de treta com Deus, porque muitas coisas ele fala para mim através da minha esposa. Aí eu falo, pô, por que você não fala direto comigo? Não tem que usar, tem que Tem usar que ela, mas é buscar. a sensibilidade, né? Às vezes Deus está falando com você.
mas você não tem a sensibilidade que a mulher tem, Com né? certeza. E aí a mulher, por isso que uma só carne, né? Então, não é que Deus fala com ela, Deus fala conosco, né? Porque nós somos um corpo, nós somos andamos em unidade. Então a mulher e o homem, eles precisam andar juntos, né? Isso. E Estar em eu vejo comunhão. assim, eu vejo que eu posso ser usado no reino, entendeu? Através de legendários, testemunhos, né? Porque cada vez que você sobe mais montanhas, você vai ficar mais preparado para poder fazer, né? Ser usado pelo Senhor. Mas se a gente tá solteiro, fica mais difícil de você falar para famílias, entendeu? Eu acho que se você não tem família e você É, não tá estruturado em família, não tem como você falar para outra família, é, né? Aí o peso é um pouco menos, né? Se Deus já preparou uma família para você, né? Você tem experiência, né? Com aquilo, aí tem como você falar para as outras famílias, né? é. Senão você fala do que ouviu falar, né? Vou Mas falar, não ué. tem ainda as suas experiências. Com Mas eu falo certeza. assim, é tão bem, é aquilo que eu falei, até o que a gente faz de errado, Deus usa em benefício do reino. Tem muitas pessoas, eu conheço uma grande amiga nossa, assim, que tem caminhado junto comigo. Eu não vou citar o nome dela, mas ela é uma pessoa que ela cometeu vários erros ao longo da vida dela. E aí ela destruiu seu próprio casamento com suas atitudes, com os erros dela. E apesar de ela não ter aquilo lá que eu falei, ela, mesmo que você faz de errado, serve para o benefício do reino. Então hoje ela é uma pessoa que ela aconselha muitas mulheres. Porque hoje ela tem experiência de falar assim, ó, eu já trilhei esse caminho, eu sei onde vai dar. É isso mesmo. Eu sei que esse caminho aí não é um caminho bacana, que vai te trazer dano, você vai ferir os seus filhos, você vai acabar com o seu casamento. Então, Mas isso ela usa. isso aconteceu, desculpa cortar você, Pode isso falar, pode falar. aconteceu, logo que eu conheci a minha noiva, né, eu cheguei para conhecer a família dela e meu cunhado, minha cunhada tava passando um problema desse, né, e eu com a minha experiência de casamento que eu tive, né, ele já tava trilhando por um caminho que eu já passei e ia dar Já errado. sabia, né? O Aí eu, fim. né, chamei ele, a gente conversemos, né, tudo nós ali conversemos, eu contei da minha experiência, contei da minha experiência legendária, tudo que passou e tal, e orando por eles, cara, e resumindo, hoje, graças a Deus, o casamento deles voltou de novo, tá uma benção, né, tudo por aquilo que eu passei, experiência aquilo que eu passei, através da boca deles mesmos falando para mim que eu fui uma benção na vida deles, né, com aquilo que eu aconselhei, que eu falei, né, que nós oremos e glória a Deus, a família dele não foi destruída. Né? Até ele vai subir a montanha agora, dia 4 de dezembro, aí comigo. Opa, benção, Aqui hein? no Top X. Benção. É isso mesmo, eu tava. Foi bom você ter complementado aquilo que eu tava falando, porque a gente. Não é pra você fazer nada errado, é pra você andar no caminho do Senhor. Mas se você fez aquilo que você fez de errado, Vai ter agora consequência. vai ter consequência e você vai ter que usar essa tua experiência agora para restaurar vidas, restaurar casamentos. Então, eu ouço bastante, assim, eu troco bastante ideia em relação a casamento. Apesar dela hoje não ser casada, ela luta para restaurar o casamento dela, mas ela chegou à maturidade que ela cometeu vários erros, é claro que você falou, a humildade, né? Precede a honra, diz a palavra, mas o soberbo, Deus abate. Uhum. Então, ela reconheceu humildemente que no culpado é fácil você colocar na mochila do outro, né? Não, foi o outro, é ele que fez atrapalhado. Mas olhar para si é mais Uhum. difícil. E ela fez esse exercício de olhar para si e falar assim: não, eu cometi erros. Claro, a outra parte também sempre tem falhas também, mas ela reconheceu que muito do desfecho que aconteceu ali foi por causa de decisões erradas dela. Então hoje ela reconhece, ela fala isso abertamente, fala: olha, então é uma excelente conselheira, apesar de não ter o esposo hoje, ela consegue aconselhar muitas mulheres por causa dessa experiência que ela Experiência que teve. teve. É. É isso aí. Mas é isso aí, então, meu irmão. O que mais que você pode falar para nós de mudanças assim lá da montanha? Se você pudesse elencar assim, ó, o Marcelo de 2022, né? Você subiu em 2023, né? 23. O 2022, o Marcelo, ele era assim e o Marcelo de 2023 agora é assado. Qual que foi assim a maior mudança que você pode dizer que a montanha, que Cristo te proporcionou através dos legendários? Então, Marcelo, vamos falar um pouquinho mais para trás, né? Há uns 5 anos atrás, na verdade, que eu vivi.
Eu vi perdido praticamente uns 5 anos, perdido mesmo, né? Assim, longe da palavra do Senhor, longe vamos falar assim, da palavra, Do caminho, né? dos conceitos do Senhor, de tudo, né? Não ligava para nada, vivia no alcoolismo, né? É um negócio meio desenfreado, né? Tipo, não tinha direção. Sem Era uma limite, né? pessoa sem limite, sem direção, né? Tudo que eu colocava, o negócio não ia. Então, e aí, assim, resumindo, era uma pessoa perdida, né? Pessoa perdida. E aí, através dos legendários, né? Eu com aquela vontade, mesmo sendo perdido, mas não tinha força de voltar, né, aos caminhos do Senhor. Não vou falar para a igreja, mas não tinha força de praticar de novo os caminhos do Senhor, né? Você se sentia envergonhado, assim? Você sentia vergonha de você mesmo? Você olhava e falava, puxa, o que que eu tô fazendo? Ou você não tinha essa consciência na época? Não tinha, Tinha. tinha, eu acho que porque quando você tem, ou você experimentou daquilo do Uhum, Senhor, né, você sabe qual que é o caminho certo, sim. mas está no caminho errado, sempre a verdade vai te confrontar. Quando você está em pecado, sempre a palavra do Senhor vai te confrontar. Sempre, sempre você vai estar te confrontando em alguma coisa, alguma palavra, algum versículo, algum devocional de manhã na rádio, alguma coisa, tá? Sempre vai te Mexendo, confrontar, né? mexendo, sempre. Só que quando chega na hora de você tomar uma decisão de querer voltar Você não tem mesmo, a força, né, não tem a necessária. força, por quê? Porque a carne ela está prevalecendo. O espírito, então, para você poder alimentar o espírito demora um pouco. Por que eu falo que o legendário é bom? Porque você fica 4 dias na montanha, tem pra onde você fugir, lá você vai se alimentar teu espírito. É. Então você E livre de celular, de tudo. de internet, de tecnologia, então você se conecta com mais Só se facilidade. alimentando do espírito. Daí você volta de Fortifica. lá fortificado, entendeu? Eu te fiz essa pergunta, Marcelo, porque eu tinha. Quando eu estava no mundão perdido, eu acho interessante os escolhidos de Deus. Porque os salvos, todo mundo que foi salvo é escolhido de Deus, né? Sim. E é tão interessante, eu estou fazendo um estudo em Romanos, né? E, e antes de você entrar no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido. E é tão interessante porque você está no mundão, mas lá no teu íntimo você sabe que você não pertence àquilo ali, Não. né? Você está envolvido ali, às vezes eu ia em farra, mulherada, cachaçada, né? Eu tava ali naquele meio, mas eu sentia um desconforto, eu me sentia um peixe fora d'água. E muitas vezes eu me sentia, pecava consciente, falava assim, esse aqui que eu tô fazendo tá errado. Eu Uhum. sinto que tá errado, que não é, eu não fui criado para fazer isso. Sim. Essa não é a minha identidade, mas é aquilo lá que você falou, parece que você não tinha a força necessária ali para Isso. você sair daquele meio, mas você sabia que o teu lugar não era aquilo ali. Com certeza. Porque a gente foi criado para dar um certo tipo de fruto. É, E você não tá dando fruto, né? Você não tá ali só fazendo as coisas erradas. E aí quando você começa a se alimentar do espírito, você começa a dar fruto, né? o fruto é Então, quando você é obrigatório. chamado quando você é chamado para dar fruto e começa não dar fruto e, né, que nem Deus falou, arranca fora né, E toca e toca fogo. fogo, porque agora você começa a envergonhar, né, envergonhar o evangelho e tal, e aí você fica envergonhado, sempre. Eu tinha. E assim, com todo mundo que eu converso que tava no mundão, mas não era do mundão, eu sempre faço essa pergunta e a pessoa sempre responde: eu sentia que não era dali, que não tava legal. É a soberania de Deus, né? E às vezes eu fico viajando na maionese, cara. Deus nos amou antes de nós termos qualquer coisa para oferecer e ainda não temos nada a oferecer, né? Mas Então, uma das coisas que você falou sobre, é uma coisa que eu falei pra você de perdido, eu era uma pessoa muito perdida, por um dos pontos. Eu fui uma pessoa adotada, sabe? Eu me criei na parte de adoção, de família estranha e tal. E depois eu descobri quem era meu pai. Então eu era muito perdido nessa parte de família. Minha aham, família foi uma família muito disfuncional. Então eu me perdi um pouco nisso. Eu era meio perdidão, andava meio zoado e tal. E aí a minha vida começou a alinhar, que eu comecei a entender, através dos legendários, no caso, que a minha essência de paternidade ela nasceu em Deus, não nasceu no meu pai terreno, nasceu em Deus, né? E aí, a partir do momento que eu conectei isso, que a minha referência é Deus, tudo se alinhou na minha vida, né? Porque antes eu ficava tentando,
quem é meu pai, onde meu pai mora, o que meu pai faz, como será que é meu pai, né? Até conheci ele com 33 anos. Foi bom para mim. Só que mesmo assim ainda ficou um passado para trás. Ficou aquele escuro para trás. Você acha que se atribui a muitas sequelas da tua vida por falta dessa paternidade? Isso sim, né? Isso é Sim, né? científico, né? Isso é todo mundo, né? Todos os psicólogos, né, atribuem a isso, né? E tem muitas pessoas que não conseguem superar isso, né? Uhum. Que se perde, fica drogado, tal, né? No alcoolismo, tal. Só que pelo amor do Senhor Jesus, graças a Deus, Deus me resgatou e eu consegui ainda em tempo ter essa consciência, né? E hoje eu tenho consciência. Meu pai paterno é crer a Deus, né? Uhum. Tem meu pai terreno que eu conheci ele e tal, mas a minha referência de pai hoje é Deus Todo-Poderoso, né? Rapaz, você E- falou. Você E isso, não, e isso aí mudou todo meu intelectual, todo meu pensamento, entendeu? As minhas promessas, né? Porque quando você sai de casa, você sabe que teu pai tá lá, sabe que vai ter uma herança aí, né? Pô, vou para casa, mas qualquer coisa errada eu volto para casa de novo. E Deus tem isso, né? Eu posso ir pro mundo, mas Deus, né? Deus, ele me ama, ele nunca vai desistir de mim e tal. E o que aconteceu, né? Nunca Deus desistiu de mim, conseguiu me resgatar, né? Graças a Deus, hoje eu tô firme na presença do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, sempre vou estar aí na presença do Senhor, porque não tem outro lugar. Já experimentei outra coisa, não adianta, nada é só satisfaz, Deus. né? É só Deus, cara, para poder preencher, entendeu? Então, quando a gente tem essa referência que Deus é o Pai, é Deus que nos fortalece, que nos preenche, que nos cuida, que nos ama, não precisa de outra coisa, é isso, para nos fortalecer. Essa deficiência paterna aí, ela é algo que tem trazido muitos problemas, assim, muitas famílias, né? A falta da referência, né? De um pai, né? E quando você não tem essa referência paterna, o teu relacionamento com Deus é prejudicado, que é o que você acabou de falar, porque Deus é pai. E se a figura paterna, terrena, é uma figura que você desconhece, ou uma figura, às vezes, que a gente trabalha com crianças, escola, a gente vê, às vezes, o pai, que deveria ser o protetor, é o que fere, é o que fala palavras negativas, é o que bota para baixo, que fala palavras que magoam. Então, a criança, quando você fala de Deus Pai, aí a primeira referência que ela faz é do pai terreno. E como a figura do pai terreno não é uma figura que é uma figura, entre aspas, dizendo, uma figura boa, ela começa a ter problema de relacionamento com Deus, por falta da referência paterna. Então, Isso. o diabo nada de braçada nesse sentido, para fazer a gente perder a referência paterna. E é por isso que eu acredito nos legendários, porque trabalha com homens, Famílias. com família, e Isso. sobretudo o pai, né? Referência. Homens e famílias para poder reconstituir uma família forte de novo no Senhor, né? Sim. E por que o inimigo ele ataca muito a família hoje? Para poder fazer uma família disfuncional. Porque ele fazendo uma família disfuncional, ele vai fazer uma geração disfuncional. Sim. Por causa disso. O estrago é muito grande. O estrago é grande. Se ele estraga uma família agora que tem 2, 3 filhos, nossa, ele vai estragar uma geração, 3, 4 gerações, até consertar de novo. É isso mesmo. Então, o estrago é grande. Então, através do Legendários, Deus está juntando de novo, está reconfigurando de novo o homem, né, a hombridade do homem, para ele poder valorizar a família, né, e através dali, Deus, ele cura, ele restaura, né, ele coloca no altar de novo e a partir dali vai começar a dar fruto de novo, né. Amém. Que bom você ter tocado nesse ponto. Eu quero dizer, talvez, para alguém que está aí nessa live, como nós fomos para esse caminho, talvez você pode estar nessa live ouvindo o Marcelo, ele falando desse problema que ele teve aí com a figura do pai, né? O quão falta fez para ele isso. Talvez você tá perambulando na internet, caiu aí na live bem nesse momento. Sim. E eu quero te falar algo. Às vezes o pai da terra, ele pode ter te ferido, ele pode feito um monte de atrapalhada, seja lá quem for o seu pai, um bêbado, um alcoólatra, um bandido, não interessa. O que eu quero te falar é que nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Por adoção. E quando eu compreendi isso, que nós somos feitos por adoção, eu entendi que filhos adotivos, eles são planejados. Os filhos naturais, às vezes eles não são planejados. Pode acontecer de um casal, vai lá, no susto fez um filho lá, não estava no script aquele filho. Como você já deve ter monte de história. Eu fui assim. No susto, poxa, não estava no script,
surgiu lá o Marcelão. Eu fui feio no rolê, né? Na festa. Lá, nasceu eu. Então, pode acontecer do filho natural, ele não ser planejado. Agora, o filho adotivo, ele 100% das vezes, ele é planejado. Deus te quis como filho, ele planejou. Um casal que vai adotar um filho, ele não pegou no susto, o casal planejou para ter aquele filho. E Deus, ele te planejou, desde você entrar no ventre da sua mãe, ele já tinha te separado. Então, se sinta amado, se sinta a figura do paterno, do pai terreno, às vezes ela pode até te ferir, pode até te trazer consequências, sequelas terríveis. Mas esse Deus a qual nós servimos, ele nunca vai te decepcionar. Você pode colocar 100% a tua esperança nele, que com certeza você pode ser a referência para muitas pessoas desde que você seja curado. Porque tem uma frase que fala, pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Né? Então, esse testemunho do Marcelo, de ter superado essa dificuldade dele, com certeza, esse testemunho vai curar um monte de filhos aí que são machucados, que não tiveram a presença de pais, e com certeza o pai... hoje eu estava vendo um vídeo do Tchep lá, ele falando que quando uma criança começa a ir para a igreja, uma criança ela consegue levar a família em 2 ou 3% dos casos. Uhum. A mulher sobe esse índice para 17%. Se a mulher se converte e 17% ela consegue levar a família. Agora, quando o homem é cristão e ele é convertido, em 93% ele consegue arrastar a família. Então, o poder, a presença do homem cristão, da hombridade do homem, né, restituída, ela consegue influenciar muito mais a família. E o diabo sabe disso, né? Sabe. E é por isso que ele trabalha adoidado para disfuncionar, né, a família através de afetar o homem. Sim. Uma coisa muito interessante que eu descobri esses dias, que eu nunca prestei atenção, que Cristo foi adotado. Exatamente. Cristo não era filho de José, ele foi adotado. Exatamente. Né? Ele é filho de Deus Todo-Poderoso, né? Mas José nasceu da Virgem, mas o José teve adotou. Que adotar ele. E ele foi tão sério, segundo o que eu entendi, que José que era a linhagem de Davi. Sim. José, então, não era de sangue. Mas como ele adotou Jesus, ele tornou a linhagem de Davi. Sim. É uma coisa muito interessante muito interessante, porque se fala muito... da Maria, né? Da bem-aventurada entre as mulheres é Maria, de fato é mesmo, né? É um privilégio que nenhuma outra mulher carrega, de carregar o Salvador Cristo no seu ventre, mas pouco se fala do Zé, né? Do José. O José realmente... era bem-aventurado também, porque ele era a linhagem de Davi, cara, né? Imagina, daí, depois de que ele adotou Cristo, Cristo também passou a ser a linhagem de Davi. E mostra que... a questão de paternidade vai muito além do DNA, do sangue correndo na veia, né? Sim. O próprio Jesus fala, né, quando ele está ali nos embates ali com os fariseus, né? Os fariseus falam assim para ele, não, nós somos da descendência de Abraão, né? Como se fosse alguma vantagem ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. E Jesus vai olhar para eles e falar assim, não, vocês não são filho de Abraão, vocês são filho do diabo. Então, Jesus sempre bateu muito nos religiosos porque se apoiavam simplesmente, porque nós somos judeus, porque nós temos sangue judeu, né? Lá em Romanos vai falar muito sobre isso. E para mim está muito fresco, eu estou fazendo um estudo de Romanos. Então, as pessoas se apoiavam num lastro sanguíneo. Não, nós somos judeus e nós somos do povo de Deus, então para nós está tudo resolvido. Não num legado. Né? No caso seria... O que importa é o legado que esteja. Exatamente. E próprio Cristo vai falar assim, se as pedras creem, elas podem ser feitas filhos de Abraão, né? Então, a adoção de filhos vai pelo crer, pela fé. Né? E quando você crê em Jesus, que ele é seu suficiente, seu Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus. Família. E não precisa ter o por sangue adoção. Judeu. Por adoção, exatamente. Então, é muito... preciosa essa questão da adoção, né? Se você parar para pensar na história de José e como nós fomos feitos filhos por adoção através de Cristo, é um amor assim inexplicável, né? Esse amor de Deus para conosco. E nessa parte que a gente começa a entender por que você é meu irmão em Cristo, o outro é meu irmão em Cristo. Porque a partir do momento que você aceitou Cristo como seu Salvador, né? E crê no sacrifício da cruz, nós tornamos uma família. Isso, exatamente. Por adoção. Sim, né? Somos todos irmãos, né? Todos irmãos e todos
vamos receber a promessa de ser salvo, né? É. Morar na glória. E um detalhe interessante também da palavra, e é por isso que é isso que nós entramos por essa via aí, não sei porquê, mas Deus sabe. A palavra fala que Deus deu seu filho unigênito. Ele era único. Mas depois que ele foi para a cruz, ele se tornou o primogênito. Porque significa que ele seria o primeiro de muitos. Então, Deus tem Jesus como filho, ele vem ao mundo, mas depois que ele morre e volta ao Pai, ele se torna o primogênito, porque haveria de vir muitos outros filhos através de Cristo. E é exatamente isso aí, eu acho que bota uma pá de cal no assunto. Algo no meu coração que, tipo, você que está se sentindo sozinho, você que se acha que não é ninguém no mundo, Cristo te ama. Cristo, ele quer fazer de você algo, né? Quer colocar você no mundo como alguém especial. Quer te fazer você uma pessoa especial. Não se sinta sozinho, não se sinta desprezado, porque Jesus te ama. Jesus, ele quer fazer de você né, uma joia. Só basta você aceitar Cristo como seu Salvador. Né? Abra seu coração, deixa o Espírito Santo entrar, fazer a obra, a morada, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai restaurar o seu coração, como restaurou a minha. Eu, até esse tempo atrás, eu me julgava das coisas que eu fazia, das coisas que eu fiz, né? E o inimigo aí, ele usa isso para ficar te julgando, para ficar te acusando, né? Para ficar te apontando. Né? Em nome de Jesus, a partir do momento que você aceitou Cristo, o Senhor, ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que você fez, né? E pelo sangue de Jesus você é lavado, você é redimido e você vai ser transformado através disso. Basta você crer. Amém? Do nosso lema lá, do nosso grito é: para que estamos aqui? O legendário grita, né? Para fazer história. Então, você que está nos ouvindo, você está aqui nesse mundo, não para ser mais um, né, comedor de feijão que vai servir de esterco, né? Porque nós somos pó. Mas nós estamos aqui para fazer história, né? E fazer história é você ter uma vida transformada, é você ser útil, é você servir as pessoas que, com certeza, se você atender o chamado, com certeza, mesmo que a sua vida sirva para transformar se você influenciar uma única pessoa em toda a sua passagem pela terra, já valeu a pena. Porque a partir de um único homem, esse homem chamado Abraão, o Senhor falou assim, ó, a partir de você sairão nações, né? Então, a história de uma única pessoa que você influenciar positivamente, e às vezes essa única pessoa pode ser sua esposa, essa única pessoa pode ser o seu filho, e a partir dessa única pessoa, o Senhor vai fazer mudar a sorte da sua descendência. Você nem sabe o que vai acontecer, porque uma semente, ela caiu na terra e ela vai dar muito fruto, né? Então, não se preocupe com multidões. Até porque Jesus, quando estava lá na cruz, a multidão que andava atrás dele lá, Jesus, a mesma multidão que gritava lá, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e fizeram festa, e colocavam um tapete para ele passar, na hora da cruz, essa multidão vazou. E só ficou João lá, de todos os discípulos, vazou todo mundo, só ficou João e as mulheres. Então a multidão não é sinal de aprovação do Senhor. A multidão muitas vezes ela só quer te bajular, mas o verdadeiro amigo é aquele que te confronta. Então não se preocupe com a multidão, se preocupe em mudar a sua própria história, né? Às vezes, eu falei esses dias aqui, o milagre ele começa em mim, depois ele afeta o meu entorno. Então, qual que é o grande milagre? O grande milagre é você ter uma vida transformada. É você ser o Marcelo de 2022, encontrar com Cristo e ser o Marcelo de 2023. Aquela mesma... ele teve o mesmo encontro com Cristo, aquele mesmo encontro que Paulo teve há 2000 anos atrás no caminho de Damasco, né? Que sentou a cara no chão, ele saiu para perseguir os cristãos. Olha só o propósito de Paulo. Saiu para perseguir os cristãos, para jogar na cadeia, para matar, para torturar, e ele teve um encontro no meio do caminho, caiu com a cara no chão e conheceu Cristo. Ele levantou dali como o apóstolo Paulo, e é o grande influenciador, grande teólogo, grande discípulo do Senhor, que nós estamos aqui 2000 anos falando dele. As suas cartas mudaram a história da igreja, a nossa história.
Então, Deus pode mudar a história, assim como mudou a história do Marcelo, mudou a história do História de apóstolo Paulo, né? história Mudou a de minha história, Moisés. a história de Moisés. Meu Deus, Deus, né? ele é real, ele é vivo, a palavra é viva, então ela é poderosa, ela pode mudar a minha vida, como de fato mudou do Marcelo, e também, com certeza, pode mudar a sua. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Meu irmão, eu acho que vamos. Já foi quase uma hora de Tá, live glória a aí. Deus, hein? Bate-papo muito agradável. Eu gosto demais, viu, Marcelo, de falar das coisas do reino, falar de coisas que Que são, agrega, e transforma. são eternas, né? Sim. São eternas. Se você falar de qualquer outro assunto, são assuntos que só vai durar para essa vida. Agora o que nós estamos falando é para essa vida e também para uma eternidade, né? Ecoa por toda a Que nem eternidade. eu falei, a partir do momento que você se coloca no caminho do Senhor, você só tende a crescer, só a evoluir e a dar fruto. Eu ainda espero voltar aqui de novo para falar dos mais frutos que eu acredito que Deus, né? Com Que certeza. já tá por Tem vir aí, muito mais coisa por que eu vir. já tô sentindo, entendeu? Eu acredito que no próximo aí eu vou falar o que Deus tem colocado no meu coração e eu vou executar Testemunhar isso. testemunhar isso, entendeu? É algo grande que através desse projeto vidas vai ser transformada também. E eu acredito que no próximo aí, né, vai ter Já vem com novidades. novidades boas aí para poder pro reino, né? Meu irmão, eu tenho uma coisa para te falar. Se Deus deu a visão, ele dá a provisão também. Com certeza. Então, se ele deu a visão, já é, porque a promessa, eu posso prometer algo para você que eu não vou cumprir. Mas o que Deus promete para nós, você pode colocar um sinal de igual à realidade. Porque Com promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Se ele prometeu, pode demorar o ano que for, não interessa. Vai cumprir de alguma forma, vai acontecer. Amém. Só pra gente encerrar, você já se encontrou com algum ET lá em Varginha ou lá não tem? Sabia que essa pergunta ia vir, né? Não, rapaz. Não tem, não? Não, Nenhum não. ET legendário lá ainda? Sei não, só Só história. só. Mas eu vou falar a verdade, cara. O pessoal, eu acreditei nos stories de uns lá que acreditei que aconteceu mesmo. É isso aí. Isso aí dá um outro podcast. Mas Deus é bom demais. Vamos encerrando por aqui. Faça suas considerações finais, um recado que você pode dar para quem está nos assistindo aí, para um homem. Imagina aí um homem com a vida estrupiada e fala para ele. Então, eu te faço a pergunta, como que tá a sua vida espiritual? Como que tá né, sua vida espiritual, sua vida com Deus? Se você falar que tá mais ou menos, né? Esse é o momento de você ter um encontro com Deus no Legendários, né? Então procura fazer uma inscrição, né? Se você não tiver condições, procura os irmãos aqui que a gente ajuda, né? Para poder, o negócio é ter a vontade de subir. Eu tenho certeza que lá Deus vai transformar a sua vida no topo da montanha. Com certeza, com certeza. Né? É só se dispor que Deus faz. A palavra fala que Deus está de olho no coração, né? Ele não está de olho nas aparências, porque as aparências a gente pode enganar, mas o coração daquele que é sincero, a palavra fala que os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Não é num templo, não é aparentando algo, ou a nossa falsa justiça, mas é verdadeiramente aquele que tem um coração sedento, aquele que reconhece que é falho. Sim. E tudo começa por aí, meu irmão. Muito se fala das boas novas, né? Mas existem as más novas. As más novas é reconhecer quem você é. Porque eu já atendi paciente aqui na clínica que ele estava enfermo, tinha problema de cárie, tinha problema, precisava tratar um canal. E aí eu falei as más novas para ele. Falei, as más novas é o seguinte, você tá com o dente estragado. Se você não tratar, vai dar problema. Mas ele não ouviu as más novas. E aí o fato de você saber que está doente e procurar o tratamento tem uma distância. Então, quando você reconhece que está doente e mais ainda, tem o desejo de ser curado, você vai procurar a solução. E com esse exemplo eu quero te dizer algo. Por muitas pessoas receberam um diagnóstico de algum problema de saúde, mas não procuraram ajuda. Então não adianta você saber que tem um problema se você não procurar o médico. E às vezes a tua alma está doente. Você está todo lascado, mas você, no seu coração, ainda não chegou à consciência que está doente, ou se chegou, ainda não foi procurar a solução. E eu quero te falar do fundo do meu coração. Todo e qualquer pecado já existe a solução, e ela se chama Cristo. Ele pode te libertar de prisões que são mentais, de vícios que são terríveis, que têm te aprisionado,
que tem destruído a tua casa, que tem destruído o teu lar. E com certeza ele pode completar essa boa obra desde que você reconheça que está enfermo e procure ajuda. Se você precisar de mim, do Marcelo, nós vamos deixar nossas redes sociais aqui, pode nos chamar se ficou alguma dúvida. Estamos aí para servir, porque o próprio Cristo disse que maior é aquele que serve. Fechou? AU. AU. Amor, honra e unidade significa esse grito. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua história, Amém. sua trajetória. E nós vamos ficando por aqui. Forte abraço. Até uma próxima. Tchau. Deus Câmbio abençoe. final. Até mais.